isso aí, já voltamos, foi bem rapidinho. E eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Enquanto a gente estava no intervalo aqui, eu lembrei de uma pergunta e eu quero fazer para ele agora. Quando nós lemos o Pai Nosso, que é a oração ensinada pelo próprio Jesus, lá nós encontramos a seguinte frase: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a primeira coisa que eu entendo quando eu leio isso é de que existe um reino no céu e haverá um outro reino na terra. E eu queria que o senhor explicasse melhor para mim isso, se realmente existem dois reinos. Existe o reino do céu e o reino da terra. Bem, nós entendemos, até conversamos aqui, que não existe dois reinos. Até porque Jesus Cristo diz que Ele e o Pai, eles são um. Ou seja, eles é um. É uma frase errada, o português errado, mas eles não são. É um. E quando Ele diz que o reino dos céus, ou seja aqui na terra o mesmo, ele está dizendo o seguinte, que seja feito aqui, organizado aqui, obedecido aqui, assim como ele é no céu, ou seja, uma obediência total, um domínio total de Deus aqui na terra. Mas aí a gente abre o precedente para algo interessante, pastor, porque se a palavra do Senhor diz que no céu não existe choro, não existe lágrima, não existe dor, não existe nada, se estabelecer aqui embaixo o mesmo reinado que existe lá, então aqui também não haveria nada disso. Então, o fato, só para concluir, o que o senhor está querendo dizer é que se nós seguíssemos o reinado de Deus na terra, como é reinado o céu, nós estaríamos a parte de tudo isso? Nós iríamos herdar o que tem no reino também aqui na terra? Veja bem, você entrou novamente no reino que o pastor Betinho está falando. Quando esta oração é feita, nós estamos profetizando que antecipe o reino, porque justamente será o que é no céu aqui na terra. Por que há doenças aqui na terra? Por que há um monte de enfermidades, brigas, contendas e iras? Porque o reino de Deus não está estabelecido aqui como é lá, mas no reino, ou seja, na eternidade, nós teremos o reino de Deus estabelecido, e a própria Bíblia diz que não haverá dor, não haverá choro, não haverá saudade, não vai ter careca, não vai ter barrigudo, as mulheres e homens não terão sexo, serão o mesmo. O que a Bíblia fala é que será tão perfeito aqui quanto lá, porque Deus vai reinar. Mas então o reino de Deus na terra só será estabelecido na vinda de Cristo, na volta de Cristo, nos últimos dias. Não há possibilidade de irmos se estabelecendo o reino de pouco a pouco na terra. Um trabalho, vamos supor, trabalhamos para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Trabalhamos pela paz, pelo ecumenismo. Veja bem, Luiz Fernando, uma coisa muito interessante. O porquê, nós falamos muitos versículos, o Betinho falou muitos versículos, mas nós não falamos qual é o motivo do reino. O motivo do reino é justamente uma coisa. Por exemplo, muitas pessoas, como aquele ladrão na cruz lá, aquele bandido na cruz junto com Cristo, aquele cara foi esperto, porque ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ele no mínimo sabia que haveria um reino de Cristo, mas Cristo responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que não no reino? Porque no reino ali direcionado diria que ele reinaria. O reino milenar vai ser um período onde Deus vai tratar com o caráter de todas as pessoas. Aí, depois de aprovado, essas pessoas, elas não terão intriga, elas não terão inveja, elas não terão maldade. Aí todos nós, juntamente com o Senhor na eternidade, só paz, alegria. Por isso que não haverá essas maldições que acompanham, que assolam a humanidade hoje. E os nossos patriarcas na fé, né, os judeus, eles não aceitam o Yeshua, né, como o Mashiach, como o Messias, pelo fato dele não ter reinado. Um dos motivos, pelo fato dele não ter reinado. Então, se eles entendessem isso que a gente está entendendo aqui agora, eles iriam aceitar Yeshua como o Mashiach. Eles iriam aceitar Jesus como o Messias que veio para libertar o povo.
Amém. Quero responder essa. Fica à vontade, com certeza. Na realidade, não são todos os judeus que não aceitaram, né? Apenas alguma parte foi, e não aceitaram, porque o próprio Deus endureceu o coração deles, né? Porque a Bíblia é muito clara. Jesus veio para os seus, contudo, os seus não o receberam. E a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Mas nós sabemos que muitos judeus aceitaram a Cristo, a sua divindade, né, e que ele era um ungido de Deus e veio restaurar a paz em Israel. Por quê? Os 12 apóstolos são judeus, né, a igreja nasceu em Jerusalém, então a igreja de Cristo, as raízes dela é em Israel, é Jerusalém. Irmãos, por que eles não aceitaram? Não é Roma, né, pastor? Só deixa eu deixar bem claro, não é Roma. Não é Roma. A origem da igreja cristã. Não, a igreja cristã, o nosso Cristo é judeu, da tribo de Judá, né? Nascido de Maria, virgem, né? Seu pai José, que era da tribo de Judá. Nós precisamos, em Mateus 1, fala da genealogia de Cristo. Então, nosso Deus nasceu em Israel, meus irmãos. A nossa raiz é Israel. Mas assim, por que eles não aceitaram? Porque existem muitas profecias acerca de Cristo, que diz que ele viria na sua glória, separaria Israel de todas as nações, porque a Bíblia diz que bendita será entre todas as nações. Mas eles não entenderam que muitas profecias, a primeira vinda do Messias não era na glória, mas sim como um homem de dores, que seria humilhado, maltratado, né, cuspido, para que ele pudesse salvar e resgatar a humanidade. Porque Jesus, para que pudesse resgatar a humanidade, ele precisava satisfazer a justiça de Deus. Então, esses versículos, essas profecias acerca da primeira vinda de Cristo, a maioria dos rabinos, dos escribas, da época, dos judeus, não entenderam que ele precisava vir primeiro dessa forma, para que depois ele voltasse na sua glória. Pastor Celim? Interessante que o livro de Romanos capítulo 11, versículo 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, para que a humanidade não tirasse conclusão pelo seu conhecimento natural. Ele diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, nós. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Na realidade, os judeus são salvos. Eu até creio, eu não tenho como provar, mas eu creio que quando Deus pediu o filho de Abraão, Isaac, quando ele pediu o sacrifício de Isaac, e Isaac havia matado o filho dele no coração, ele não matou literalmente, mas levou o filho para matar, sacrificar ali para Deus. Quando ele leva lá, aquele filho não foi sacrificado, porque Deus não aceita sacrifício que não seja perfeito. Mas aquela atitude de Abraão, essa é uma conclusão minha, entendeu? Aquela atitude de Abraão fez com que Deus salvasse todo Israel. Por isso que o texto diz aqui, ó, assim todo Israel será salvo. Então todo Israel, ele já é salvo, porque Deus havia